todos, muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Êxodo, Reino de Sacerdotes e Nação Santa. Mensagem 2, Moisés, líder e libertador do povo de Deus. Leitura da Bíblia, Êxodo 2, versículos de 11 a 25, capítulo 3, versículos de 1 a 9, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 23 a 35. Comentava eu ainda na última mensagem, também ontem aqui em Salvador, esta é a mensagem 2 da conferência em Salvador. Nós havíamos mostrado para os irmãos o que havia, né, no pano de fundo daquela época e a razão por que o novo faraó, que não conhecia a José, passou a oprimir os filhos de Israel e também passou a perseguir os filhos de Israel. Disse aos irmãos que havia alguns assuntos pouco veiculados. Era que o povo de Israel, por viverem na melhor terra, né, do Egito, a terra de Gósen, que se situa exatamente ali no delta do rio Nilo, a região mais fértil do Egito, eles se multiplicaram, ficaram sendo um povo muito forte e muito numeroso, e segundo o que nós lemos ontem, né, que Faraó se preocupou, né, no capítulo 1 ainda de Êxodo, versículo 9, ele disse ao seu povo, Faraó, esse novo Faraó, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. A saída, claro que não é nesse momento, mas na saída do povo de Deus, os filhos de Israel, do Egito, nós estimamos em pelo menos 2 milhões de pessoas. É possível que tenha chegado a 2,5 milhões, alguns até estimam em 3 milhões de pessoas, mas pelo menos 2 milhões de pessoas na saída do povo de Israel do Egito. E se nesse momento o Faraó estava afirmando que os filhos de Israel, né, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso, quer dizer que havia quase que uma equivalência entre os filhos de Israel e também o restante dos egípcios, mais ou menos o mesmo número, né, porque ele dizia que era mais numeroso. E também era um povo mais forte, porque desfrutava do bom e do melhor, né, nesse tempo todo, com exceção, né, até nesse momento, né, eles desfrutavam, pelo menos deve ter passado no mínimo 115 anos, né, de uma boa vida no delta do Nilo. E eles se tornaram um povo forte, e isso preocupou o Faraó. Qualquer rei que tenha hospedado um outro povo, e esse outro povo se torna mais numeroso, se torna mais forte do que o povo da terra, certamente traz grandes preocupações e corre risco desse povo ser mais forte e mais numeroso, acabar, né, dominando a terra, o povo original. Portanto, essa preocupação é legítima. Aí ele disse, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então a preocupação é esse povo não se multiplicar mais, não se tornar ainda mais numeroso e se tornar ainda mais forte, vão acabar dominando
a terra do Egito, né? Essa é a preocupação. E havia naquele tempo o norte do Egito, onde ficavam os filhos de Israel, haviam tido várias invasões dos povos semitas. E os filhos de Israel eram semitas. Então o faraó tinha medo de que se lhe juntassem a invasão, né, dos povos externos semitas e acabasse se juntando e, né, aqui está preocupado em sair da terra, na verdade poderia até dominar o Egito, né? Então esse é um dos motivos pouco falado, né? E eu quis que os irmãos entendessem que esse era o pano de fundo. E como prova, né, que eles eram um povo realmente mais forte que os egípcios, porque quando o faraó falou para as parteiras, né, quando nascesse homem, que fossem mortos. E as parteiras disseram, né, capítulo 1 ainda, versículo 19, responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Aqui você já vê, né, as mulheres dos filhos de Israel eram mais vigorosas, mais fortes do que as mulheres egípcias, tá? E o povo, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Tá? Os filhos de Israel, né, se tornaram ainda mais forte. Tá? Aí então veio a ordem de que todo macho dos filhos de Israel que nascer seria lançado no rio Nilo. E assim vocês sabem que assim nasceu, né, o Moisés, né, nasceu dessa forma. E hoje vamos dar sequência, vamos para iniciar no capítulo 2 de Êxodo, versículo 11. Ali diz, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Não havia ninguém, mas havia um hebreu, certo? Então basta haver um para essa notícia correr, certo? Aí saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Essa é o início dessa história. Irmãos, olha só que ingenuidade, né? Que inocência. Ele, quando completou os 40 anos de idade, Moisés, que foi educado com toda a ciência dos egípcios, ele era poderoso nas palavras, também era poderoso em obras, e ele achou que com isso que ele tinha, com essa capacidade que ele tinha, ele seria o que? Seria o libertador do povo de Israel, né? Claro que havia indicações que Deus havia escolhido ele, mas não desse jeito. Então ele saiu e quis
e quis dar uma realmente de príncipe sem autoridade, né? E também ser juiz para julgar quem está certo e quem está errado. E querendo, irmãos, esse homem, né, com a sua presunção, querendo libertar um povo inteiro do Egito. Irmão, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabia o que estava fazendo. Irmão, não tinha a mínima condição. Quem deu autoridade para ele? Né? Quem iria ouvi-lo? Que força ele tinha? Ele não tinha exércitos, né, com poder militar nas mãos. Ele não tinha apoio político. Ele não tinha nada na mão, com cara e coragem, e queria libertar o povo, né, do Egito. Irmãos, por isso que no primeiro dia eu cheguei aqui, né, nós sentamos ali para almoçar, eu mostrei para os irmãos, às vezes o homem é tão tolo, né? Tão tolo, acha que pode fazer coisas para Deus, né? Deus, deixe comigo, eu vou fazer a obra de Deus, vou pregar o evangelho, vou salvar muitas pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, se o Senhor não te autorizar, se o Senhor não te enviar, se o Senhor não for com você, irmão, não adianta você querer fazer alguma coisa pela capacidade própria. Não sei se vocês estão percebendo, né? Aos 40 anos de idade, Moisés fez essa tolice. Por isso, irmão, só que você olha para Moisés, que fez essa tolice, mas você não olha para nós durante tantos anos da história da igreja. Os chamados servos de Deus fizeram muita coisa assim semelhante. Por isso, irmão, nós precisamos entender quem faz a obra de Deus. Irmãos, é Deus, porque o homem não tem a mínima capacidade. Se Deus não lhe der autoridade, se Deus não lhe der uma palavra, né, o enviando, irmãos, não adianta o homem querer fazer alguma coisa. Então nós dependemos totalmente de Deus, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? E aí vamos ver o paralelo, né, desse relato em Atos capítulo 7, a partir do versículo 23. Vamos dar uma olhada lá? Atos 7, nas palavras de Estevão. Atos 7, 23. 22 já falei, né? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Irmão, quem te pôs por juiz? Quem é você para julgar? Você cheio de, né, capacidade natural e cheio de, fúria, né, contra os egípcios que estavam maltratando os hebreus. E, irmãos, quando você julga as coisas com paixão, né, a justiça nunca é imparcial, certo? Então nós precisamos aprender que não somos nós quem julgamos. Deixa o juízo, o verdadeiro juiz, que é o nosso Senhor, ele julga e nós apenas cumprimos a sua ordem, tá? Então aqui, onde estou? Versículo 25. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Irmão, não é só uma questão de você achar, puxa, tem que ser eu, né? Eu fui preparado por Deus, eu conheço a situação, eu tenho toda a ciência dos egípcios, eu sou poderoso em palavras, sou poderoso em obras, então tem que ser eu.
Irmão, quem é você? Você pensa que os outros vão pensar como você, mas os outros não compreendem, né? E assim aconteceu que ele teve de fugir. E você sabe que o Egito era naquele tempo uma potência, né? Um reino muito forte. E o faraó poderia achar Moisés por onde quer que fosse esconder. Ele tinha poder para isso, né? Capacidade para isso. Por isso que Moisés teve que fugir lá para o deserto de Midian. Você faz ideia de onde fica o deserto de Midian, de quão longe, quão distante era do Egito, não? Você faz ideia? Então eu preparei um mapa para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Dá uma olhada no mapa à esquerda, onde está o Egito. Vocês estão vendo o Egito? Tá? E ali, né? Onde está a minha imagem ali eu estou tampando justamente a terra de Gósen, ali, o delta do Nilo ali, ó, tá? Tá, essa legenda também está tampando ali. Então vocês estão vendo toda aquela área verde, é uma área fértil, onde corre o rio Nilo, e ali, né, se ramifica, e ali é uma região riquíssima, por isso que está verde ali, né? Então é onde o povo de Israel ficou, onde os filhos de Israel ficaram, né, cresceram abundantemente, cresceram de uma maneira muito forte. Aí quando Moisés soube que Faraó tomou conhecimento que ele matou um egípcio e já estava procurando matá-lo, tá? E ele fugiu, olha para onde, ó. Ele fugiu, vocês percebem, ele fugiu por cima ali, ó, também no Mar Vermelho ali, ó. Ele fugiu para além da península do Sinai. Vocês estão vendo o Monte Sinai ali embaixo? Mais ao sul? Mas não é nem na península do Sinai, é na outra ainda, né? Eles passaram pelo... Vocês estão vendo ou não? Ele passou pelo Golfo de Acaba de hoje, tá? E ali onde fica o deserto de Midian. E ali, irmãos, é longe toda a vida do Egito, justamente para poder fugir, né, de Faraó, de matá-lo. Então ele veio parar aqui em Midian, no deserto de Midian, longe de tudo. Longe de tudo. E ali, irmãos, realmente é deserto. E os midianitas eram um povo nômade, um povo de pastoril, né? Um povo pastoril e um povo ali que vivia no deserto ali. E Moisés passou 40 anos da sua vida nesse lugar que em mapa não tinha, né? Naquele tempo nem era terra do nada, não tinha nada lá, tá? Então, aí, irmãos, a vida de Moisés, vamos falar um pouco da vida de Moisés? A vida de Moisés, podemos dividi-la em 3 períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, vocês já viram a história, né? Moisés foi criado no palácio egípcio. Ele foi adotado como filho da filha de Faraó e foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Tudo isso nos 2 textos que nós lemos, e principalmente em Atos capítulo 7, versículo 22, está registrado isso. E nenhum outro hebreu teve a oportunidade que Moisés teve. Nenhum outro, né? Teve a oportunidade de ter sido tão bem preparado, né? Ele era poderoso tanto em palavra quanto em execução. Irmãos, hoje, humanamente falando, irmãos, é bom a gente aprender a ser, né, assim, não só no passado na igreja a gente tinha muita gente, né, boa em falar, né? A gente fala boas mensagens, tinha uma boa retórica, né? Dava uma mensagem bem preparada, com muito
fundo do conhecimento bíblico e muita eloquência. Irmão, era bom em palavra, mas não conseguem colocar em operação nada. Quando a palavra de Deus é dirigida a nós, Deus exige que nós a pratiquemos, nós a executemos. Se nós somos somente bons em palavras, quem vai executar? Por isso, irmão, nós precisamos ser equilibrados. Ouvir a palavra, ser um bom transmissor da palavra, mas também ser um bom executor da palavra. A dificuldade, né, vocês lembram, eu tanto tenho insistido em Ezequiel 33, né? Bom, vamos lá ver, vamos ver, eu não ia, vamos ver. Ezequiel 33, né? A grande dificuldade que Deus tem para com seu povo, né, é o povo colocar em obra as suas palavras, tá? Então, aqui, ó, capítulo 33, versículo 31, né? Eles vêm a você, Ezequiel, como profeta, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Irmão, gostam de ouvir, mas não gostam de executar. Não gostam de fazer nada do que a palavra do Senhor fala. Irmãos, é isso que nós precisamos mudar. Nós vamos mudar daqui para frente. Ontem também falei, vamos ouvir e imediatamente colocar em obra, executá-la, né? Por isso que ontem eu mencionei, sabe, se você for né, não é que eu estou exaltando os militares, mas se você for da área militar, você vai perceber que quando o superior lhe dá uma ordem, irmão, não é para você demorar-se para executar, não é isso? Quando tem uma ordem, e não é para você analisar se você concorda ou não concorda. Né? Quando vem uma ordem, você tem que sair imediatamente para executá-la. Por isso, irmão, nós precisamos ser assim. Claro que primeiramente precisamos identificar se é a palavra de Deus. Uma vez que você identifica essa fonte, é a palavra de Deus, aí você fecha os olhos. Veio uma palavra, não é isso? Você executa imediatamente. Não perca o tempo. Em inglês chama-se timing. É o tempo, como é que fala? É o tempo, o tempo exato para você fazer. Você não pode deixar passar aquele tempo. Porque a hora que você passar aquele tempo, já não precisa mais você executar. Porque já perdeu a oportunidade. Então nós precisamos executar assim que Deus fala, porque quando Deus fala, porque aquilo Ele quer que seja executado, né? Então nós precisamos aprender a executar. Aí ele fala, e mais ainda, ele fala assim: pois com a boca professam muito amor, nós éramos muito bons de boca, né? Mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Só que a versão King James atualizada fala não o quê? Não coloca em prática em suas próprias vidas. Irmão, essa palavra não é para os outros só. Às vezes você recebe uma palavra, olha, puxa, essa palavra é maravilhosa para aquele fulano de tal. Ele precisa disso. Né? O cara é ruim nisso, então ele precisa disso. Não, você precisa. Né? A palavra tem que primeiro mudar você. Né? Então tem que colocar em prática em suas próprias vidas. Se essa palavra que eu estou apresentando para os outros, que essa palavra é muito boa, mas se essa palavra não muda a minha vida, né, como é que eu vou
mudar outro, né? Que a palavra mude outro, né, irmão? Nós precisamos aprender a colocar em prática, tá bom? Então vou falar só aí, eu tenho muitos outros lugares para mostrar, mas vou parar por aqui. Então vamos seguindo, tá? E assim, a primeira etapa de 40 anos, né, de Moisés, ele achou que estava pronto, maduro, para tirar o povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí, quando ele se sentiu muito capaz para essa tarefa, ele, de repente, percebeu que não bastava ter a capacidade natural. Se Deus não for com ele, se Deus não lhe dê autoridade e nem poder, se Deus não lhe autorizar e não lhe enviar, irmão, não adianta o homem dizer, achar-se capaz. Sabe, tudo depende de Deus. Então é isso que nós precisamos aprender. Aí ele fez uma coisa, matou o egípcio e teve que fugir para muito longe. E aí, irmãos, ele, na cabeça dele, ele perdeu então totalmente a possibilidade de libertar o povo de Israel. Você imagina o que vai fazer em Midian? Em Midian, ele vai conseguir, né, libertar o povo? Irmão, se ele estivesse no Egito, ainda tinha chances, mas ele ficou tão longe, afastado, tão longe, na cabeça dele, nunca mais, estou perdido para essa tarefa, né? Aí então, depois de 40 anos de peregrinação no deserto de Midian, apareceu o Senhor, irmão, no deserto de Sinai. Aí sim, vocês viram no mapa? Passa o mapa de novo, só para os irmãos verem, né, o mapa. Vocês estão vendo, ele estava aqui no deserto de Midian, né? E olha só para onde ele foi pastorear, levar o rebanho. Ele foi para a península, né, do Sinai. Ele né, contornou ali o Golfo de Acaba e foi pastorear ali na região. E ali na região do Monte Sinai, Deus lhe apareceu. Deu para perceber, não? Vocês estão me acompanhando? Né? Ele estava ali em Midian e levava, era um povo nômade, ele levava, né, o rebanho para onde tinha pasto. Ele foi levando, chegou até na península de Sinai. E lá perto do Monte Sinai, Deus lhe apareceu. Tá? Então vamos lá. Onde eu estou, hein? Vamos lá. Versículo 15, né? Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O grande Moisés, né? Bem preparado, foi bem preparado no Egito e agora teve que fugir e sentou-se num poço. Você sabe que no deserto, de tanto em tanto, tem que ter um poço para os animais, os camelos, né, que carregam mercadoria, carregam pessoas, meio de transporte do deserto, e para poder beber água. Então, era lugar de parada, né? E ele sentou-se no poço. O que aconteceu? O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Como os animais, é o lugar onde os animais bebem água, tinha um poço, então os pastores tinham que tirar a água do poço e colocar nos bebedouros. Aí os animais bebem. As 7 filhas, né, do sacerdote Midian e tiraram água e estavam ali dando, né, enchendo os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali, né? Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Você sabe, mulher sempre leva desvantagem, né? Os homens mais fortes e tal enxotam, né? Depois que bebem os animais desses homens, aí que
né? Os animais delas podem beber. Mas Moisés estava lá já fazendo justiça de novo, né? Tá. Então, tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo, né? Eu não falei das três etapas de 40 anos, né? Não terminei, né? Então, aqui pensando aqui, não terminei. Vamos lá. Então, segundo período de 40 anos, né? São 40 anos de peregrinação pelo deserto de Midian, né? Aí aparece o Senhor, né? Bom, vamos misturar uma coisa com outra, vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Aí o que aconteceu? Tendo elas voltado a Reuel, responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Aí Reuel perguntou: e onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chama-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, e a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei dos egípcios. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando Deus entra em cena, a coisa muda, certo? Se Deus não entrar em cena, não adianta Moisés com seus atos heróicos, né? E se apresenta para tirar o povo de Israel. Agora Deus, né, entrou em cena, tá? E viu que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aí vem o capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, né? O nome dele era Reuel, e também Jetro, né? O rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, né? Ocidental, é onde vocês viram, né? Ele foi cada vez mais para o lado oeste. Aí ele foi chegando até o Sinai, né? Na península do Sinai. E ali ele chegou até o monte de Deus, a Horebe. Você sabe que o Monte Sinai também tem outro nome, que é Monte Horebe, tá? Então ele chegou ali na região do Monte Sinai, apacentando o povo, tá? E nesse momento apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Essa visão impressionou a Moisés. E então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que Deus está fazendo agora, irmãos? Nesse momento, quando Deus apareceu a Moisés, Moisés já era da idade de 80 anos. Ele chegou em Midian aos 40 anos de idade,
E agora já são 80 anos de idade. São 40 anos que ele se desperdiçou ali no deserto de Midian para nada. Na verdade, Deus estava drenando as suas forças naturais, mostrando para ele que Deus não precisa do homem no auge da sua capacidade, no auge da sua habilidade. Deus precisa primeiro, irmão, drenar nossas forças do homem natural. Eu sou capaz, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, irmãos. Esse homem Deus não consegue usar. Mas quando chega o momento, depois de mais 40 anos, com 80 anos de idade, o que ele fez durante 40 anos, irmãos? Só olhando para os rebanhos, né? Porque ele vive mais fora que em casa, né? Você sabe, né? Ele vive mais fora e o dia inteiro vive na companhia do rebanho, né? E toda aquela eloquência, né? Ele era poderoso em palavras, ele devia ser bom para ser, sabe, para fazer redação de discurso de políticos, né? Sabe? Ele era muito bom nessas coisas, tal, e agora vai discursar diante de quem? Diante dos que falam mé para ele, né? Que gostaram do discurso dele. Então, 40 anos fez com que ele ficasse pesado de língua e pesado de boca. Toda aquela capacidade foi para nada, né? Desapareceu. Irmão, é isso que Deus quer fazer conosco. Enquanto a gente se acha muito capaz, aquele zelo natural, fogo, vou fazer para Deus, deixa comigo que eu vou, irmão. Deus não usa você. Aí Deus espera que drene todas as suas forças, se drene, né, todas as suas forças, aí Deus um dia vai aparecer a você, né? E quando apareceu... E como ele apareceu, o sinal era uma chama de fogo numa sarça. Tá? Bom, deixa-me terminar. Então, depois de 40 anos de peregrinação no deserto de Midian, apareceu o Senhor no deserto de Sinai, por entre as chamas de uma sarça que ardia, com o fim de enviar-lhe para ser o líder e libertador do seu povo. Isso sim está em Atos dos Apóstolos 7, vamos lá, 7:29 em diante. Agora sim, Deus entrou em cena, muda de figura, né? Atos capítulo 7, versículo 29, como diz: a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos ali em Midian, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar. Irmãos, isso é importante. Eu falei na mensagem anterior, Deus quer uma nação dele, Deus quer um reino, que seja, né? E para ter uma nação, ter um reino, com 70 pessoas da família de Jacó, não dá para ter uma nação. Então ele fez o povo descer para o Egito. Depois de 215 anos, eles se tornaram realmente um povo forte, poderoso, né? Já são mais de 2 milhões de pessoas. Agora sim, Deus pode ter um reino através deles. Então, mas eles precisavam sair do Egito e ir para a terra que Deus havia prometido. E para sair do Egito e ir para a terra, né, que Deus da promessa, Deus precisava de um líder.
E esse líder não era somente um homem que tem característica de um líder. Irmão, não é um homem natural. Não é um líder, um bom líder entre os homens, né? Irmãos, Deus precisa enviar. E Ele só envia aquele que é obediente, aquele que conhece a Deus, né? Então Moisés foi escolhido para realmente libertar o povo de Israel, mas isso só lhe foi dado a conhecer depois que ele completou 80 anos de idade, tá? Então vamos continuar. Atos 7. Eu estou em que versículo? Versículo 33. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Irmãos, quem vai libertar é Deus, não é o homem, mas o homem é usado para isso, tá? Então Deus precisa enviar o homem. Se Deus não envia, irmãos, o homem não tem autoridade para isso. Não tem autorização para fazer isso. E não tem poder para fazer isso. Irmãos, quando Deus envia, porque Ele quer fazer. Né? Então Ele dá autoridade para quem Ele envia. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu, né, autoridade e juiz, né? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Irmãos, é isso que eu quero dizer, que quando Deus envia, muda de figura. Deus envia, Deus lhe dá autoridade e agora Deus o constituiu como chefe e libertador com a assistência do anjo. Irmão, toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, vamos voltar para Êxodo, o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor na Bíblia? Hein? É Cristo. Deus o Pai, ninguém jamais ouviu, ninguém jamais viu a Deus. Quando você olha uma imagem de uma pessoa que aparece ao homem, é Cristo, é o Filho, tá? Muito bem, então, Moisés então se sentiu completamente despreparado para essa tarefa gigantesca. Agora ele percebeu a real, né? Percebeu a realidade da tolice que ele fez lá aos 40 anos de idade, né? Agora a ficha caiu, né? Agora que ele percebeu, né? Aí ele falou assim no capítulo 4, versículo 10: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Antes ele achava que era eloquente, agora nunca foi eloquente. Nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora. Agora, falei, agora muda de figura, porque Deus está mandando. Vai, pois agora, né? E eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Eu não sou mais capaz. Depois de segundos 40 anos da minha vida que eu passei diante de animais, não sou mais capaz para mais nada. Mas aí, agora que o Senhor falou, agora que tá bom, né? Então esta é a história da segunda etapa da vida de Moisés, que podemos resumir. A primeira etapa podemos resumir: eu posso, eu sou capaz. E na segunda etapa podemos resumir em: eu não posso, eu não sou capaz.
Eu não sei em que fase você está, né, da vida do Senhor. Aí, a terceira etapa da vida de Moisés, dos 80 anos de idade até 120, porque ele morreu com 120 anos. E da idade quando morreu, né, você quer verificar? Vamos dar uma checada. Deuteronômio 34, versículo 7. Amém. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. 120 anos, Moisés era ainda forte e Deus o recolheu para si, né? Então ele, na terceira etapa, né, da sua vida, foi marcada pela sua confiança total em Deus. Irmão, o homem, para ser utilizado por Deus, irmão, precisa confiar no Senhor totalmente e não confiar em si, não confiar na sua carne, não confiar nas suas próprias habilidades ou capacidades. Moisés nunca questionou Deus. Tudo que Deus falava, ele nunca questionou. Ele confiava cegamente, totalmente em Deus, né? Então, ele não confiou em sua própria capacidade, mas e sim pela sua fidelidade e sua identidade com Deus. É importante, irmão, você ter identidade com aquele que te envia, sabe? E o qual Moisés, né, foi considerado fiel em toda a sua casa. Isso vocês sabem que está em Números 12. Vamos ler de novo? Números 12, né? Números 12, versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Essa história da terceira etapa da sua vida, né? Ele realmente foi fiel em toda a casa de Deus. E essa toda aqui eu já expliquei que é holos. Ele tinha uma visão holística e cuidava de uma forma holística, né, o povo de Deus, a casa de Deus. E também isso está em Hebreus 3, né? Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, versículo 2, que diz: o qual, né, é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Versículo 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Quer dizer, Deus teve liberdade total com Moisés. Deus fazia a sua vontade com Moisés, porque Moisés realmente era fiel e Moisés era totalmente um com Deus, nunca questionou Deus e Deus pôde usar grandemente a Moisés, né? Então essa é uma qualidade, irmãos, que nós precisamos aprender. E na sua terceira etapa da vida de 40 anos, 40 anos, podemos resumir: Deus pode, Deus é capaz. Então ele começa com eu posso, eu sou capaz. Aí, na segunda etapa, ele descobre: eu não posso, eu não sou capaz. Mas na terceira etapa, Deus pode e Deus é capaz, tá? Então, vamos lá. Aí, então, nós já lemos, né, em Midian, né? Quem era Midian? Vocês se lembram, não? Os midianitas, qual era a origem dos midianitas? Não se lembram? Lembra de Gênesis 25, vamos lá? Tinha sangue de Abraão, sabia? Midian. 25, Gênesis 25. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medan, Midian, tá? Então era, né, filho de Abraão, tá? Midian. E os midianitas eram parentes dos filhos de Israel, porém sempre mantiveram uma relação de hostilidade.
nunca tiveram relação amigável, tá? E era um povo nômade e pastoril, conforme já disse. A terra de Midian refere-se a uma região histórica, por isso que eu mostrei aqui no mapa, né? Localizada no noroeste da Península Arábica e a leste do Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, correspondendo hoje parte do território da Arábia Saudita e da Jordânia. Os midianitas também eram encontrados na Península do Sinai, onde ficava Monte Sinai. Midian era uma terra seca, não cultivada, muito diferente do delta do Nilo, muito diferente da terra de Gósen. Tá? Então Moisés foi, conforme nós lemos, né, ele foi recolhido, né, pelo Reuel, pelo Jetro, e toda aquela história de tirar água, tal, eu já li, né, aqui está descrito. Irmão, como dissemos, irmão, Deus usou 40 anos para construir um homem forte em sua capacidade natural, os primeiros 40 anos. Depois disso, ele usou outros 40 anos para despojar Moisés de suas habilidades naturais, ou melhor, para desconstruir seu homem natural, né? E o tempo gasto para pastorear o rebanho do seu sogro na terra de Midian por 40 anos. Nesse momento, Moisés estava pronto para ser usado conforme a vontade de Deus. Agora Deus então aparece, né, a Moisés e fala com ele no meio da sarça ardente, né? Nós já lemos isso, e conforme mostramos que os midianitas povoaram a Península Arábica, né? E quando Moisés levou o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele adentrou a península de Sinai, onde ficava o Monte Sinai. Foi ali que Deus lhe apareceu. E o nome Horebe significa deserto ou desolação, e deve ser o outro nome do Monte Sinai, ou Monte de Deus, né? Podemos verificar aqui em Êxodo 19, versículo 11, que diz assim: e estejam prontos, né? Isso, né? 19, 11. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, tá? E também 18 a 20, versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, e porque o Senhor descera sobre ele em fogo, tal, e o monte todo tremia grandemente. E quando você chegar, né? Deixa me ver aqui. 20, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se não consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Quer dizer, Horebe, né, é a mesma coisa que Sinai. Monte Horebe, Monte Sinai é o monte de Deus, tá? Então, apareceu o Senhor numa chama de fogo. O título anjo do Senhor na Bíblia refere-se a Cristo como o enviado de Deus. Cristo era o enviado de Deus. Dá uma olhada em João capítulo 8, versículo 42. João capítulo 8, versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus
fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Irmãos, isso é muito importante. Se Deus não enviar alguém, em vão esse alguém tentar fazer alguma coisa para Deus. Então, se Deus quer encarregar alguém, Ele tem que enviar esse alguém, aí esse alguém tem autoridade, né, para fazer isso. E geralmente o anjo do Senhor é termo usado para salvar o povo da opressão, como a também dos midianitas no tempo de Juízes, né? Quando ele apareceu a Gideão. Eu não vou ler aqui, mas fica em Juízes 6, versículos de 11 até 24, vocês podem ler. E para livrar a Israel do poder dos filisteus, apareceu aos pais de Sansão, né? Vamos ler, vai, senão a gente... Para vocês também terem um pouco de impressão, né? Vamos para Juízes, vai. Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, né? Aí, o que aconteceu? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Quer dizer, Deus viu a opressão que os midianitas, né, faziam sobre o povo de Israel. O anjo do Senhor veio socorrer e veio chamar a Gideão, né? Aí no versículo 14... Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Irmão, isso é muito importante. Não te enviei eu, quer dizer, agora você tem autoridade, né? Deus é com você, vai. Irmão, Deus está nos enviando para conquistar toda a terra. Você acha que isso é pouca coisa? Vamos emancipar igrejas. Vamos levantar mais adolescentes. Não, hoje de manhã mais ceapistas, tá? Mais comportores. Ó Senhor Jesus. Se o Senhor não tivesse enviado, irmão, nós não tínhamos, né, autoridade para isso. Agora nós temos. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Eu moro no estado da Bahia. Nós somos os mais pobres. E Sergipe, né, mais pobre. Né, não, para com isso. Não te enviei eu. Vai nessa força. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Irmãos, esse era o Filho, era o próprio Cristo. Cristo já é o enviado do Pai. E Ele vem aqui na terra para nos socorrer, para enviar-nos para salvar o povo. Tá? E também em Juízes 13. Você vê como vale a pena ler, né? 13, versículo 1 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, mas esse homem não tem jeito, né? Torna a fazer o mal. Esses os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Irmão, o anjo do Senhor aparece nessa hora para salvar o povo. Graças ao Senhor, o Senhor apareceu para salvar a Bahia. Sergipe, né?
Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Irmãos, nossos adolescentes já são tão pequenininhos, já são nazireus consagrados ao Senhor. Por isso, cuida bem dos meninos, das meninas, né? Eles vão livrar e vão trazer o Senhor de volta. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que um homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Tá? Aí vamos lá, só para ganhar um pouco de tempo, vamos lá para versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando te cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta de manjares, os apresentou sobre a rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando, sucedendo que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com seu rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. E então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E é dessa forma, irmãos, que essa mulher deu à luz um filho e foi-lhe chamado, deu-lhe o nome de Sansão. Aí vem a história de Sansão, que vocês acho que devem conhecer, a história de Sansão. Então, irmãos, o anjo do Senhor aparece quando Deus quer livrar o seu povo, e ele sempre vem aqui na terra e envia alguém, Então, graças ao Senhor, Moisés era o anjo do Senhor apareceu a Moisés. E a chama de fogo, que estava sobre a sarça, era a própria glória da santidade de Deus. Por isso que Deus disse para Moisés, o anjo do Senhor disse para Moisés: a terra onde está é santa, é lugar santo, tira a sandália dos pés, porque essa chama é a glória de Deus, só que a glória da santidade de Deus. E o qual foi a mesma que foi usada para barrar o homem, depois o homem pecou, caiu, de entrar para desfrutar da árvore da vida. Então o homem foi barrado no caminho para a árvore da vida. Isso está em Gênesis 3, tá? Eu vou ler por amor aos adolescentes, quem sabe, eu falando assim não, Capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, depois que o homem caiu,
o homem caiu. Bom, não vou ler o 17, vamos já direto para versículo 23, 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem do jardim do Éden, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada. Esse refugi, na verdade, irmãos, é a chama de fogo que estava em volta da espada. Então é a mesma chama de fogo ali que Moisés viu em cima da sarça. Então, e que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quer dizer, o que impedia o homem ter acesso à árvore da vida, a espada é a justiça de Deus, o fogo, né, era a santidade de Deus, e querubins representavam a glória de Deus. Então aquele fogo é o fogo da santidade de Deus, tá bom? E então a sarça é vocês sabem que é um arbusto espinhoso, né? Da família de cardos e abrolhos. Aí sim, né? Vamos voltar de novo para Gênesis 3. Deveria ter aproveitado ler aqui, né? Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Presta atenção no versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Irmãos, a terra já não é tão favorável ao homem. O homem tem que trabalhar, lavrar com o suor do seu rosto, porque a terra vai produzir, né? Aqui fala, produzir o quê? Cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos, irmãos, é a mesma coisa, quer dizer, são da família de espinhos, são espinheiros. E a sarça é dessa família de espinheiro. Então, irmãos, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Essa sarça representa, irmãos, o homem depois da queda e a terra sofreu a maldição. Em outras palavras, quem sou eu e você querer fazer alguma coisa para Deus? Nós somos apenas um homem caído. Nós somos um homem pecador, né? E nós desobedecemos a palavra de Deus. Como eu posso ser usado por Deus? Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor, né, Deus enviou seu Filho e morreu por nós na cruz, realizou a obra da redenção, né, só que nós ainda éramos resultado da maldição. Nós ainda, né, somos um homem, o velho homem, o homem caído. Então, graças ao Senhor, o Senhor quer nos usar na nossa própria condição. Depois da sua redenção, Ele quer nos usar. Quer dizer, em outras palavras, irmão, não se julga muito importante, não. Não se julga muita coisa, não. Mas nós somos apenas um pedaço de sarça. Em nós se vê o resultado da maldição pela queda do homem. Mas nós não somos nada mais do que isso. Mas aprove a Deus usar o homem, né, para fazer a sua obra. Então Deus colocou a chama de fogo sobre essa sarça que foi fruto de maldição, da maldição de Deus. Portanto, irmãos, nós temos que nos sentir honrados, poder participar da obra de Deus. Quem somos nós? E hoje o Senhor a chama da glória, da santidade de Deus pode aparecer sobre nós para fazer a obra de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos continuar. Senhor Jesus. E o único que satisfez, né, a exigência da justiça, santidade e da glória de Deus, irmãos, foi a redenção de Cristo. Isso, Hebreus 9, versículo 11, também por amor aos adolescentes eu vou ler, tá?
Então, Hebreus 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, né, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência, né, de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Deus foi nos recolher lá no mundo, no lamaçal do pecado, e realizou a eterna redenção pelo sangue de Cristo, nos trouxe de volta. Irmãos, agora nós podemos servir o Deus vivo. Irmão, só por isso, irmão, nós devemos agradecer ao Senhor. É muito. Porque o homem busca a sua própria glória, a sua própria honra, achando que ele tem capacidade de fazer isso, fazer aquilo. Irmão, nós somos apenas uma sarça, né, que Deus recolheu para que a chama da glória de Deus, da santidade de Deus esteja sobre nós. E a glória de Deus, irmãos, é o próprio Deus. Não acredita? Porque os cristãos em geral, quando fala da glória de Deus, ele entende por uma luz, um resplendor, né? Olha, a glória de Deus apareceu ali, deve ter aparecido um relâmpago, um esplendor. Sabe o que é a glória de Deus? É próprio Deus, tá? Aqui diz, capítulo 17 de João, versículo 5, aqui ele diz assim, é o Filho rogando ao Pai, na véspera da sua crucificação. E agora, glorifica-me, ó Pai. O que é o Pai glorificar o Filho? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Porque, ó Pai, Tu és a glória. Glorifica-me contigo mesmo. Tu és a glória, tá? Com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse o mundo, o Filho estava na glória do Pai, estava na presença do Pai. Quem está na presença do Pai, está na glória do Pai, tá? Então, essa é a glória, tá? Ó Senhor Jesus, e assim, a glória, irmão, a glória de Deus é o próprio Deus, representa a própria presença de Deus. A sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aqui está uma grande mensagem para o homem. Deus quer usar você, Deus quer usar o homem como um vaso, tão somente como um suporte para ele, para si. Pois ele não precisa do homem como combustível. Ele não precisa do homem como capacidade, como poder para realizar sua obra. Não, ele mesmo é um homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele apenas nos usa como um canal, como vaso, como um suporte, né, para a sua glória, não como combustível. Deus não precisa da nossa capacidade para ele realizar sua obra. Ele apenas precisa de nós como o seu vaso, com um vaso para ele, como um canal, né? Então Deus criou o homem como um vaso de barro, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem se lembra? Hein? Como é que Deus fez o homem? Então formou o homem, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isto é, Deus fez o homem como um vaso para conter o próprio Deus. Por isso que ele soprou
né, dentro de nós, irmãos, o sopro divino e formou esse vaso. Esse vaso é para receber e conectar-se com o próprio Deus. Eu e você, irmãos, somos vasos. Somos utensílios para receber Deus, certo? E o que dizem 2 Coríntios 4, 7? 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos apenas um vaso de barro, mas nós temos dentro de nós, esse vaso de barro é valioso porque dentro dele hoje contém um tesouro. Esse tesouro, irmãos, é Deus, a glória de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Por isso Deus nos usa para fazer sua obra dessa maneira. E por isso que Paulo, sabe, ainda no capítulo 2 Coríntios capítulo 3, ele fala assim no versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Irmão, essa confiança nossa não é em nós, é em Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Irmãos, nada deve partir de nós. Tudo deve partir de Deus. Irmãos, nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Por isso digo para os irmãos que servem junto comigo, irmão, não adianta a gente também ficar programando demais sem a palavra de Deus. Se Deus não nos falar, irmão, não adianta nós fazermos todo um planejamento, irmão, o Espírito é quem dá direção, né? Então, irmãos, vamos lá, onde eu estou? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Deus é suficiente, eu não, né? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Porque a letra ainda está na esfera da minha capacidade, mas do Espírito não. Espírito, nós temos que dar liberdade para o Espírito, o poder está no Espírito, a capacidade está no Espírito, não é isso? Ó Senhor Jesus. Então, como o homem deve viver para ser útil ao seu Criador, para a sobrevivência do vaso de barro, o homem precisa de pão. Por isso que o Senhor ensinou a gente a orar, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas, irmãos, o homem não vive só de pão. Senão nós seríamos apenas, já pensou a gente apenas vivesse de pão comendo, né? Embora eu gosto muito de moqueca daqui baiana, né? Moqueca baiana. Mas eu não posso viver só de moqueca, né? Só de moqueca. Né? Eu tenho coisa mais interior, uma necessidade maior dentro. Qual é a necessidade maior? Mateus 4,4, o que diz? Não só de pão viverá o homem, não só de moqueca viverá o baiano, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem precisa da palavra. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Irmãos, toda uma questão é a palavra. Quando o homem se julga muito capaz, ele é muito orgulhoso, muito presunçoso, ele não precisa da palavra de Deus, ele sabe o que fazer. Irmão, Deus não pode usar homem assim. Por isso, irmãos, Deus
fez o povo de Israel passar por 40 anos para humilhar, né? Para provar, para ver o que tinha no coração, se amava e praticava a palavra de Deus. É só isso, né? Versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por isso, irmãos, se tirar a palavra que vem da boca de Deus, isto é, se tirar a palavra profética de entre nós, irmãos, nós ficaremos perdidos e parados. A obra de Deus também para. Por isso, irmão, como nós precisamos amar essa palavra que nos faz viver. E essa palavra precisa mudar o meu viver, né? Não é só teoria, não é só retórica, né? Ó Senhor Jesus. Então, vamos voltar lá. Vendo o Senhor, né? Êxodo 4, versículo, né? É isso, né? Êxodo, onde eu estou, hein? 3, né? Bom, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, né? Aquilo que eu falei, Moisés voltar para ver, o Senhor falou, versículo 4, né? Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Aí o Senhor falou, não chegues para cá, tira as sandálias, né, dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, né? Então, irmãos, ele disse, disse mais, eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, né, e Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Irmãos, Deus precisava se identificar, porque poderia ter aparecido a ele qualquer outra coisa. Então Deus precisava se identificar. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. Em outras palavras, eu tenho um propósito com o meu povo. Eu preciso que você tire o meu povo de lá. Meu povo não é para ficar no Egito vivendo uma boa vida, não. Eu quero dar por herança a terra e eu quero, né, esse povo ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Muito bem. Aí a sandália, né, tira a sandália dos pés. Irmão, a sandália é usada para não sujar os pés com as sujeiras e contaminações da terra. Ela é, portanto, suja, porque a sandália suja no lugar do nosso pé, não é isso? Então ela é suja, tem que tirar quando você pisa uma terra santa, tá? Então, por isso que há pessoas que têm costume de, quando entrar na sua casa, seu apartamento, tirar o sapato, não é isso? Entrar, né, com chinelo, entrar sem sapato. Antes de se iniciar a conquista da boa terra, né, também o Senhor falou para... Vamos para Juízes de novo, né? Josué. Vamos para Josué. Josué 5:15. 5:15, né? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, e fez Josué assim. Irmão, toda vez que andamos na presença de Deus, precisamos tirar as sandálias. Claro que não precisa tirar, não precisa ser, não é literal, não, né? Não é, eu vou orar, vou tirar essa sandália, não é isso, tá? Então, o lugar onde estás é terra santa, isto é, onde Deus está, ou onde está a glória da santidade de Deus, irmãos, é terra santa. Deve-se manter distância por reverência. Com a obra redentora de Cristo, né, tirou essa distância. Vamos dar uma olhada em Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Né? Versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna. Então, quando Cristo morreu por nós, irmão, também tirou essa distância física entre nós. Agora podemos entrar confiadamente, com intrepidez, né, até o trono da graça. E não sei se vocês sabem que o trono da graça é a tampa do propiciatório, da arca da aliança, né? Essa tampa é chamada, né, trono da graça, tá? Então nós adentramos para Santo dos Santos, diante da arca do testemunho, né? Nós vimos que sobre a tampa da arca tem sangue aspergido, e esse sangue é sangue de Jesus Cristo, que realizou a eterna redenção, satisfez as exigências dos 2 querubins, que representam a glória de Deus. Também o sangue representa a justiça, e também a própria santidade de Deus foi satisfeita, né? Então hoje podemos entrar, irmãos, com intrepidez. Qualquer lugar que você estiver, você pode entrar na presença de Deus, que hoje esse Santo dos Santos, né, o trono da graça está onde hoje? Está no seu espírito. Se a qualquer hora você pode entrar, né, no Santo dos Santos e, né, buscar para receber misericórdia e achar graça para, né, todo momento, para ocasião, socorro em ocasião oportuna. Então Deus, né, se identificou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, portanto, não restou a Moisés nenhuma dúvida de quem lhe apareceu. Ele escondeu o rosto, temeu olhar para Deus. Deus então declara o motivo da sua aparição. Deus queria enviar Moisés. Vamos lá. Vou voltar para Êxodo 3 de novo, né? Deus então diz o quê? Versículo 7. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, agora Deus deixou bem claro, porque apareceu a Moisés, estaria enviando a Moisés, dessa vez sim, para tirar o povo, né, do Egito. Deus né? Aí então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel? Quer dizer, agora ele percebeu a tolice que ele fez quando tinha 40 anos, né? Ele achava que podia tirar o povo de Israel, né? Aí o versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Irmão, isso é a única coisa que a gente precisa ouvir. Se o Senhor prometer a sua presença está conosco, irmão, pode ir tranquilo, o Senhor vai fazer, né? Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte onde ele estava, Monte Horebe. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem: quem é o seu nome, né? Isso aqui eu vou deixar para depois. Quem é seu nome? Não é isso? Aí, que lhes direi? Disse Jesus a Moisés, disse Deus a Moisés: diga, eu sou o que sou. Disse mais assim dirás aos filhos de Israel: eu sou que me enviou a vós outros. Irmãos, é isso. Deus estava
está enviando, e esse Deus que está enviando é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quem é esse? Qual é o nome desse Deus, irmãos? Eu sou o que sou. Quer dizer, é um Deus que é autoexistente, ninguém criou a ele, ele simplesmente é aquele que existe. Existe, existiu, existe e existirá, quer dizer, ele é o que é o existente, né? Então, irmãos, esse Deus é que está nos enviando para conquistar Bahia, Sergipe, né? E, ó Senhor Jesus, Deus queria, é isso aí, né? Eu não vou falar mais do que isso, porque essa questão do nome do Senhor ainda vou reservar para depois, uma coisa mais para frente, uma coisa maravilhosa que vocês vão ouvir, né? Mas o Senhor Senhor, sabe, é o importante, irmão, se o Senhor nos envia, vai com toda a tranquilidade, toda a confiança, mas não em você mesmo, aí em Deus. Por isso, irmãos, o Senhor está nos enviando, certo? Nos enviando, pelo menos vocês devem conquistar esses 2 estados para o Senhor. Né? Pelo menos vocês precisam terminar de emancipar as igrejas, vocês precisam também tomar outras terras para o Senhor, através dos nossos adolescentes. Vamos conquistar aqueles 80% que faltam, né? E dizer para o Senhor, o Senhor nos enviou, nós somos em tua confiança, e vamos conquistar esta terra para o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.